Olá, queridos alunos do segundo ano A, segundo ano B, boa tarde a todos. Gostaria de desejar a todos aí uma vida com muita saúde, disposição. Bom, nós estamos aqui na aula de História, a nossa aula número 4. Na semana passada, nós falamos... Semana passada? Não, né? Na última aula, nós falamos, então, sobre a colonização espanhola aqui na América, né? E agora nós vamos falar sobre a colonização portuguesa na América. Colonização portuguesa na América se limita somente à nossa nação, se limita somente ao Brasil, tá? Então, o professor dividiu esse conteúdo, como existem muitas informações, eu dividi esse conteúdo em 2 aulas. Talvez eu tenha que... Vamos dar uma olhada depois, o professor promete verificar isso, talvez a gente tenha que realizar até uma 3ª aula, porque a história do Brasil é realmente apaixonante, é uma história regada com muita alegria, mas com muita dor, com muito sofrimento, com muito sangue, mas é importante que nós estudemos a história do Brasil para compreender o que está acontecendo, né? Então, eu espero que vocês curtam essa aula, que nós possamos aí mergulhar na história da colonização aqui do Brasil, e é isso. Qualquer questão, qualquer dúvida, qualquer reclamação, se vocês acharem que o professor tem que fazer algo diferente, por favor, enviem um e-mail para o professor. Na verdade, vocês me ajudam, né? Porque a gente tem tentado fazer aí o melhor, mas às vezes o professor erra. Então, eu conto muito aí com a atenção de vocês. Podem escrever para o professor. Então, olhem só, galera. A gente vai falar, então, sobre o início da colonização do Brasil aí pelos portugueses. Essa obra aqui do Oscar Pereira da Silva, ela mostra o desembarque da esquadra de Pedro Álvares Cabral, certo? Pedro Álvares Cabral, que desembarcou ali no sul do estado da Bahia, em Porto Seguro. Então, aqui, nós observamos nessa obra, na verdade, um batel, que é uma embarcação pequena, né? Porque as grandes embarcações, as caravelas, elas ficavam ancoradas mais distantes aí do litoral, justamente porque elas eram muito grandes e a proximidade com o litoral poderia causar algum tipo de acidente, rachar o convés, encalhar a embarcação, enfim. Então, eles ancoravam distante, né, do litoral, e aí os tripulantes desciam em embarcações, né, a remo, chamadas de batel, para chegar, então, aí na costa. Aqui, nós observamos, então, os portugueses, certo? Que estão aqui nesse batel, observando aqui os nossos índios tupinambás. Então, o primeiro choque foi um choque cultural, né? Então, os europeus ficaram absurdados com os indígenas, porque, na verdade, os indígenas não estavam vestidos, como nós estamos vendo aqui na obra do Oscar Pereira, eles estavam realmente nus, e os indígenas do outro lado ficaram absurdados, né, com pessoas tão estranhas. Mas antes, galera, para a gente aprofundar aí nesse conteúdo, é importante a gente destacar o seguinte, que a expansão marítima portuguesa, ela começa bem antes de 1500, ano do descobrimento do Brasil. Ela começa em 1415, quando os portugueses eles chegam a uma cidade aqui na África chamada Celta e conquistam essa cidade.
A partir desse momento, os portugueses, então, eles tinham um projeto. Qual que era esse projeto? O projeto dos portugueses era o projeto de chegar até as Índias. Lembram-se que nós vimos lá o descobrimento da América com Cristóvão Colombo, que tinha o objetivo de fazer o contorno no planeta, né? Já que o planeta é redondo. Para os portugueses, existia um outro projeto, que era o tal do périplo africano. O que era esse périplo africano? Era contornar a África para chegar aqui nas Índias, né? O que eram as Índias? Índia, China e Japão. Esse era o objetivo dos portugueses. Na medida que os portugueses eles passaram a se afastar aqui da África, eles começaram a entender que do lado direito existia uma grande possibilidade de uma terra, de ter terra firme. Por quê? Por conta dos ventos, por conta principalmente do curso de aves. Então ele está lá navegando, e aí ele observa que aves estão voando para o lado onde está localizado o Brasil. Então, algo chamou a atenção. Poxa, pode ser que para lá tenha terra firme. Então, aquela história que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil sem querer querendo, é balela. Na verdade, existia uma desconfiança de que ao leste, né, existia terra firme. E é justamente em 1500, quando os nossos, né, Pedro Álvares Cabral, com uma nau, né, com muitas embarcações, decide, então, seguir rumo ao Brasil, e aqui ele chega. E aí, olhem só, galera, existia um cara dentro da embarcação aí do Pedro Álvares Cabral, que se chamava Pero Vaz de Caminha, que é esse cidadão aqui. Esse cara, na verdade, ele foi contratado por Pedro Álvares Cabral para ser o contador, né, lá de Calicut, na Índia, de uma feitoria portuguesa na Índia. Mas esse cara, ele era extraordinário. O Pero Vaz de Caminha, ele passou a escrever, né? Então ele escrevia tudo que ele observava na viagem. E quando eles chegam aqui em Porto Seguro, na Bahia, o Pero Vaz de Caminha, ele passa a escrever sobre o Brasil, ele passa a escrever sobre os índios, ele passa a escrever sobre essa relação que está sendo criada. Os índios foram muito amistosos com os portugueses, eles abraçaram os portugueses. E aí o Pero Vaz de Caminha, ele começa a escrever, né? E essa carta, ela é enviada para o rei Dom Manuel I, que é a carta de Pero Vaz de Caminha, a carta de Caminha, onde é o primeiro documento escrito que fala sobre o Brasil. Então, é nesse documento que é uma carta extremamente detalhada, uma carta realmente muito bonita, em que o Pero Vaz de Caminha, ele retrata o indígena, ele retrata a relação do indígena com o português, e no final da carta, ele diz o seguinte, olha, ao final aí da carta, ele fala o seguinte: até agora, rei, né, Dom Manuel, não pudemos saber se há ouro nem prata, que esse era o grande objetivo das grandes navegações, encontrar metais preciosos. Como consolação, ele afirma: o melhor fruto que dessa terra do Brasil poderia se tirar, me parece que será salvar esta gente. O que é salvar esta gente? Salvar os índios, catequizar os índios. Então, aqui nós temos dois elementos importantes. De um lado, a busca dos portugueses por metais preciosos, do outro, a expansão da fé católica. Então, os portugueses tinham esses objetivos em mente sempre. E aí, galera, o Brasil, na verdade, ele não vai ser colonizado de cara. Por quê?
Porque Portugal conseguiu fazer o périplo africano e Portugal tinha aqui um rico comércio com as Índias. O que o Portugal comercializava aqui nas Índias? As tais especiarias. Por que especiaria? Porque eram produtos especiais, ou seja, produtos que não existiam lá na Europa. Quais eram os produtos que os portugueses compravam nas Índias e revendiam na Europa? Por exemplo, pimenta, tá aqui, olha, gengibre, noz moscada, almíscar, açafrão, sândalo, âmbar, seda, porcelanas, certo? Pérolas, rubis. Então, esse rico comércio fez com que os portugueses não ligassem muito para o Brasil. Então, o Brasil, na verdade, logo eles descobriram aqui uma madeira que já era conhecida pelos portugueses na Europa. E essa madeira é o pau-brasil. Então, o primeiro ciclo econômico, né, a primeira atividade econômica até 1530, porque os portugueses não queriam ocupar o Brasil ainda, não existia essa necessidade. O primeiro ciclo econômico foi, então, o pau-brasil. Os portugueses, eles não cortavam o pau-brasil. Quem trabalhava, de fato, cortando, né, derrubando as árvores, cortando em toras menores, transportando até as embarcações, quem fazia tudo isso eram os indígenas. Então, essa gravura aqui, olhem, mostra, né, são indígenas que estão usando aqui machados de ferro trazidos pelos portugueses. Eles estão cortando, eles cortavam em pequenas toras e transportavam até as embarcações. Ah, professor, mas eles foram escravizados? Não. Como os portugueses convenceram os indígenas a cortar aí o pau-brasil? Por meio das tais bugigangas, né? O que eram as bugigangas? Espelhos, chapéus, tecidos, machados. Então, toda essa quinquilharia que não tinha valor para os portugueses, tudo isso era trocado com os indígenas por pau-brasil. Em troca, o indígena deveria derrubar e transportar até as caravelas. Isso fez com que, até 1530, não haveria necessidade dos portugueses ocuparem o Brasil. Então, os portugueses não se preocuparam, por exemplo, em trazer famílias para ocuparem essa terra nova. Por quê? Nós temos lá o comércio com as Índias, isso dá mais dinheiro para nós, e lá no Brasil nós temos lá um grupo de indígenas que está trabalhando para nós em troca de umas porcarias que nós levamos para eles. O que o pau-brasil, para que o pau-brasil servia, gente? Na Europa, a madeira era usada, né? A madeira que é uma madeira muito forte, é usada para a construção de caravelas, de móveis, instrumentos musicais, e a seiva, né? O centro, que você tira aí uma seiva, você tira uma espécie de melado, que é muito vermelha, vermelha da cor da brasa, por isso Brasil. Então, essa seiva, ela era utilizada, esse pigmento, era utilizado para o tingimento de tecidos. Então, tecidos vermelhos eram muito caros e destinados aí aos fidalgos, destinado à nobreza europeia no geral, certo? E aí, o que o governo português fará, então, até 1530 aqui no Brasil? Ele vai cortar o pau-brasil, os indígenas vão apoiar os portugueses nisso, mas o governo português, ele envia expedições exploratórias e expedições de segurança. Expedição exploratória eram embarcações que navegavam todo o litoral brasileiro, prospectando possíveis metais preciosos. Além disso, as expedições guarda-costeiras, que tinham a função de garantir a segurança daquela terra, quer dizer, dessa terra. Afugentar, principalmente, gente,
franceses que vão tentar o tempo todo invadir e dominar o Brasil. Logo de cara, o rei Dom Manuel I, ele vai decretar o monopólio do pau-brasil. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, a partir desta data, ninguém corta pau-brasil aí nessas terras sem a expressa autorização da coroa portuguesa. E aí, o que o Dom Manuel vai criar? Contratos de exploração do pau-brasil. O que isso significou? Ó, você quer cortar pau-brasil, então você tem que assinar um contrato, e aí parte dos lucros você repassa como impostos para nós. O primeiro dono do Brasil, ou seja, o primeiro a ter um contrato para o corte do pau-brasil, foi esse fidalgo chamado Fernando de Noronha, que na verdade no português é Fernão de Noronha. Mas o Fernando de Noronha, ele será então o primeiro a assinar um contrato para cortar o pau-brasil aqui, né, aqui no Brasil. E aí ele vai receber uma ilha chamada São João, que fica ali no estado de Pernambuco, que hoje recebe o nome de Fernando de Noronha, que é um paraíso, né, que a elite paulista, carioca, vai lá tirar foto para a revista Caras, enfim. Então, essa região paradisíaca, né, chamada Fernando de Noronha, foi a primeira região a ter, então, o início do corte do pau-brasil. Aqui, olhem só, tem um forte, né, o forte, o que era? Uma construção, uma fortaleza, com canhões voltados para o litoral, para garantir aí a segurança, principalmente contra os nossos os arqui-inimigos aí dos portugueses, os franceses. E aqui embaixo eu trouxe aqui uma imagem aí do Fernão de Noronha. Encerrando, galera, só para vocês terem uma ideia, logo os franceses souberam da existência do Brasil. Logo os franceses começaram a chegar aqui com o objetivo de tirar uma casquinha, de cortar pau-brasil, de se estabelecer aqui na colônia portuguesa. E aí, o rei português, ele envia, então, uma guarda costeira, certo? Com um cara chamado Cristóvão Jacques. O Cristóvão Jacques era um militar extraordinário. E ele vem para o Brasil em 1526. E nessa ocasião, ele consegue afundar navios franceses aqui no litoral brasileiro para expulsar, né, os franceses aqui do Brasil. Então tem aqui, ó, a figurinha aqui, ó, do Cristóvão Jacques e a batalha entre embarcações portuguesas e embarcações francesas. Galera, é isso. Não sei se ficou muito corrido, mas se houver qualquer dúvida, por favor, entre em contato aí com o professor, escrevam para o professor se vocês tiverem alguma sugestão, alguma solicitação, o professor está à disposição de vocês, tá bom? Um grande beijo no coração, obrigado por hoje, gente. Tchau.